O sacerdócio da época de Cristo era formado por fariseus e saduceus que, embora precisavam coexistir, estavam sempre prontos para discutir e defender com unhas e dentes pontos doutrinários diferentes entre eles. Mas, embora tendo muitas diferenças, eles tinham algo em comum: seu ódio por Jesus e por seus ensinamentos. E na lição dessa quarta-feira, vamos descobrir o que esses dois grupos eram capazes de fazer em união para tentar destruir Jesus. Olá, meus queridos, que bom poder encontrá-los novamente aqui, e que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e também sobre seus familiares. Amém? E queridos, para não perderem nenhuma lição da Escola Sabatina, inscrevam-se agora mesmo no nosso canal e ative, é claro, o sininho das notificações, ok? Bom, os líderes da nação judaica estavam ali tentando de alguma maneira apanhar Jesus em algo que eles pudessem usar para condená-lo diante do governador romano e diante do povo judeu. E na verdade, eles gostariam mesmo é que ele ficasse mal visto aos olhos dos romanos e também dos judeus, porque dessa forma, para os judeus, ficaria patente que Jesus era um impostor, enquanto para os romanos, Jesus seria considerado como digno de condenação por incentivar sedição contra a autoridade romana, porque naquela época, recusar-se a pagar os impostos era considerado rebelião e uma grave ofensa contra a autoridade romana. Veja, o Antigo Testamento nos diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Contudo, o próprio Cristo declarou que ele era maior do que Salomão. E nas respostas de Cristo às perguntas capciosas dos líderes judeus, nós conseguimos ver quão sábio era Jesus, mesmo estando sobre ele a herança de 4.000 anos de decadência física e também mental da nossa raça. E a resposta de Cristo para aqueles líderes judeus foi: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Queridos, embora as leis que regem as nações são infectadas pelo pecado, ainda assim, a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 13 nos diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Contudo, não podemos nos esquecer que quando as autoridades humanas estão em desacordo com a norma moral divina, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso mesmo, meus queridos. Ao Jesus dizer, deem a César o que é de César, com isso ele estava dizendo que os seres humanos devem respeito às autoridades terrenas que estão sobre eles. Mas, ao completar a frase dizendo, deem a Deus o que é de Deus, Jesus também estava estabelecendo que os homens devem se sujeitar à autoridade divina. E como disse o próprio Salomão, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Assim como é dever de todo cidadão obedecer e cumprir as leis do seu país, pois o descumprimento dessas resulta em julgamento e condenação, da mesma maneira, é dever de todo ser inteligente obedecer e cumprir o código moral da lei de Deus, os 10 mandamentos, pois o descumprimento dos mesmos resultarão em julgamento e condenação. E como está escrito, aquele que pecar, ou seja, aquele que transgredir os mandamentos da lei de Deus, esse morrerá. Bom, depois de emudecer os fariseus com a resposta acerca dos deveres com os governantes da nação e também para com Deus, veio a vez dos saduceus ficarem quietos diante da sabedoria de Jesus. Veja, os saduceus eram um grupo formado por sacerdotes que aceitavam como escritura apenas os 5 livros de Moisés, não acreditavam na ressurreição dos mortos e também não acreditavam em anjos. Queridos, Jesus era um mestre das parábolas e os saduceus quiseram humilhá-lo neste ambiente. Eles apresentaram então um cenário que envolvia os 7 irmãos que vieram a óbito e também uma mulher que foi esposa de todos eles. Então, desacreditando da doutrina da ressurreição,
os saduceus apontaram um dilema para Jesus, dizendo: na ressurreição, de qual deles ela seria esposa? Veja, os saduceus fizeram essa pergunta para Cristo porque eles nem conheciam profundamente as Sagradas Escrituras e porque eles também não conheciam em suas próprias vidas o poder de Deus. Os saduceus se diziam sacerdotes e educadores espirituais da nação judaica, mas diferente dos fariseus, eles tinham um viés liberal. As perguntas ali capciosas dos fariseus para com Jesus tinham como base a arrogância e o zelo fanático pela lei, enquanto as perguntas dos fariseus tinham como base o seu desprezo pelos profetas e por aquilo que eles achavam ser impossível ao próprio Deus realizar. Bom, o sábio Salomão, ele nos diz que não há nada de novo debaixo do sol, mas as coisas que aconteceram no passado tornam a acontecer no futuro. E trazendo essa verdade para os nossos dias, podemos dizer que o zelo fariseu do passado e o liberalismo saduceu ainda se encontram na igreja. E a verdade, meus queridos, é que devemos constantemente cuidar para não nos apoiarmos nas obras da lei como um meio de salvação e também não rejeitarmos os profetas de Deus, de uma maneira especial o próprio espírito de profecia que nos foi deixado, porque, como está escrito, devemos crer no Senhor nosso Deus para estarmos seguros e devemos crer nos seus profetas para prosperarmos. Amém? Então, agora eu quero convidar vocês para uma pequena oração. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor nosso Deus, dai-nos a sabedoria, humildade e simplicidade de Jesus e nos ajude a não sermos nem fariseus, nem saduceus dentro da tua igreja remanescente. E isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, se essa lição foi aí uma bênção para vocês, então deixe o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo para mais pessoas, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.